Aleluia, glória a Deus. Toma seu lugar, querido, fique à vontade, se assente aí, e se você puder, já abra sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, na carta de Efésios, capítulo de número 2, Efésios capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso de número 13, Efésios capítulo de número 2 e verso de número 13, nós estamos no ano da aliança, e desde a semana passada nós já começamos a aplicar em uma série de mensagens esse tema, aliança. Semana passada nós falamos acerca de aliança, vamos falar hoje e ainda falaremos no próximo domingo. Então eu quero compartilhar com você, nós estamos entendendo acerca daquilo que aliança faz, acerca daquilo que aliança toca na nossa vida. Uma aliança com Deus, ela toca o nosso passado, ela resolve o nosso passado. Uma aliança com Deus, ela está produzindo algo no nosso presente. E uma aliança com Deus, ela nos aponta para um futuro em Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e verso de número 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O passado ficou para trás. Deus está nos fortalecendo no presente e está nos apontando para um futuro. Efésios capítulo de número 2, e nós vamos ler o verso de número 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, aleluia, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Pai, a sua palavra foi lida, foi declarada, foi proclamada e anunciada nesse lugar, e ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de fazer divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito, e nós cremos que nessa noite ela irá cumprir, Pai, o propósito pela qual ela foi enviada do céu. Nós declaramos no nome de Jesus que não haverá barreiras, resistência, mas que nós estamos com o nosso coração aberto para tudo aquilo que a tua palavra vai produzir em nós. Nós declaramos em nome de Jesus que viveremos a tua vontade, a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, e glória a Deus, e aleluia.
Paulo falando à igreja que se reunia na cidade de Éfeso, traz aqui esse momento tão especial, falando da nova humanidade em Cristo, da nova vida que agora eles tinham em Cristo. E nós estamos falando nesses dias acerca de aliança. E nós sabemos que a aliança que está sobre nós é a aliança em Cristo. Aliança é no sangue, a nova aliança no sangue de Jesus. Nós sabemos que essa é a aliança que nós estamos vivendo, esse novo tempo em Deus. E agora aqui Paulo falando a esta igreja, trazendo esse relato, trazendo aqui essas instruções, falando acerca do que foi vivido, do que estava sendo vivido e do que ainda iria acontecer. Paulo traz sobre essa base. Ele fala aqui sobre a pedra angular, sobre o fundamento, sobre a rocha, sobre aonde a nossa vida precisa estar fundamentada. Eu falei que a aliança, ela toca o passado, ela fortalece o presente, ela aponta para um futuro, porque toda a vida é constituída por isso: passado, presente e futuro. O problema é que nós muitas vezes carregamos o que já não deveríamos mais carregar. Na história da nossa vida, no percorrer até mesmo da vida cristã, parece que existem momentos que a trajetória vão ficando pesado, parece que vai ficando exaustivo caminhar, parece que vai ficando difícil. Tem momentos que fala, meu Deus, parece que é uma luta ser crente. Não parece? Porque na verdade muitas vezes nós estamos carregando o que não deveríamos mais carregar, e não estamos trazendo para perto aquilo que precisávamos ter. Por isso nós precisamos entender que se Cristo está na nossa vida, aleluia. Eu gosto quando Deus fala pela boca do profeta Isaías: estou fazendo algo novo, estou fazendo algo novo. Mas antes de dizer que tem algo novo, Ele vai dar uma ordem: gente, esqueçam do passado, esqueçam do que ficou para trás. Eu estou fazendo algo novo, e o novo já está adiante. Será que vocês não estão vendo? Então Paulo está falando aqui a essa igreja, e ele começa lá no verso 13, que nós lemos, dizendo: mas agora, irmão, eu amo tanto a Bíblia, eu amo até as vírgulas da Bíblia. Tem mais gente aqui que nem eu? Aleluia, eu amo. A Bíblia fala de capa a capa com a gente. Até as vírgulas da Bíblia fala. Não tem nada na Bíblia desnecessário, nada. E Paulo está dizendo assim: mas agora. E o que Paulo está fazendo nesse momento é trazer àquele povo um indicativo de tempo. Paulo está dizendo: gente, olha para o agora, olha para esse momento. Esse mas agora vem em consequência, o contraponto daquilo que foi vivido até aquele momento. Esse mais agora quer dizer assim: olha, teve uma vida vivida até aqui, teve algumas coisas experimentadas até aqui, teve algumas coisas que você enfrentou aqui, até aqui, teve uma forma de viver até aqui, mas agora é diferente, agora mudou, agora é uma nova história, agora é um novo contexto. Então ele está dizendo, mas agora. Então esse agora é um indicativo: olha, houve um outro tempo, houve uma outra forma, houve uma outra maneira, mas existe algo diferente daqui para frente. Quem crê? Tem alguém que pega isso aqui nessa noite, que existe algo diferente para você viver? Eu não sei como foi daqui para trás, não sei nem como foi hoje, mas eu sei como pode ficar daqui para frente, à luz da palavra, debaixo do mover do Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo, mas agora. Então ele está fazendo eles pensarem acerca disso. Agora o quê? E aí ele vai dizer, agora em Cristo Jesus. E aqui que está toda a diferença. Porque o tempo, só há uma mudança do tempo que passou para o tempo que está se descortinando diante de nós, por conta desse em Cristo Jesus.
Ei, eu tenho algo novo para falar para você, gente. Mas mais importante do que esse algo novo que vai acontecer é onde Ele está. Quem quer algo novo para a sua vida aí? Quem quer provar algo novo na sua família, na sua casa, no seu ministério? Quer a receita de onde está esse algo novo? Esse algo novo está em Jesus. Eu já citei aqui hoje, João 10:10, ele diz: irmão, só quem está vivendo essa vida abundante, dá um glória a Deus aí. Podia ser melhor, não podia? Porque talvez você só está sendo sincero. Não estou, pastor, como é que eu vou glorificar? Como é que eu vou gritar? Como é que eu vou jubilar? Porque eu não estou. E está certo você, porque Ele não te chama para viver uma vida de engano, né? Então, como Ele promete, quem crê naquilo que Ele promete? Eu vim para dar vida e vida em abundância. A pergunta é: aonde está essa vida abundante? Jesus não falou, vou enviar algo, vou dar uma receita, vou dar um método, vou dar uma estratégia para você ter uma vida abundante. Não, Ele disse, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Aonde está essa vida abundante? Em Jesus. Paulo está dizendo à igreja, mas agora tem um novo tempo, tem uma nova configuração, tem uma nova história. E aonde está? Em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, porque antes vocês estavam longe. Pastor, não é na igreja, não é em Cristo. Não é na denominação, não, é em Cristo. Tudo começa nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Origem, processo, destino. Origem, propósito, destino. Porque dele, por ele e para ele. Então ele está dizendo agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, agora vocês foram aproximados. Ontem eu estava lá compartilhando com os homens acerca do cego da beira do caminho, lembra? Aquele cego que está sentado, não tem visão. Cego, ele não enxerga a vida diante dele. Cego, ele não tem locomoção. Cego, ele só ouve, mas ele não vê. Imagina, como cego, ele necessitava que alguém o ajudasse a se locomover. Como cego, ele não tinha visão. Como cego, a locomoção dele era comprometida, não avançava de maneira natural. Como cego, a ação com as pessoas ao seu redor também era comprometida. Já dizia o ditado, porque alguém pode dizer, pastor, aqui não tem nenhum cego, mas o ditado diz que pior cego é aquele que não quer ver. Não é aquele que não tem visão, é aquele que não enxerga o que está diante de si. Mas ele não tinha visão, mas ele ele escutava, tinha audição. Ele não podia ver, mas podia escutar. Tem alguém escutando a palavra aqui nessa noite? Aleluia. À beira do caminho ele começa a ouvir. A minha Bíblia diz que ele começa a ouvir a multidão. E quando ele ouve a multidão, ele vai perguntar a gente o que é que está acontecendo. Por quê? Porque aquilo que ele ouviu gerou nele um desejo de entender, de conhecer, de saber, gerou uma curiosidade. Não é à toa que a minha Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. A fé não vem pelo que eu vejo, a fé não vem pelo que eu sinto, não é sobre sentir um arrepio, não, é sobre ouvir a palavra de Deus. Aleluia. O culto bom não é o que você se arrepia, o culto bom é onde a palavra da verdade é pregada. Tem gente sentindo arrepio onde não se prega a verdade. Não é sobre sentir arrepio, é sobre ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Alguém pode celebrar o Evangelho de Cristo, alguém pode celebrar o poder do Evangelho que muda, que transforma. Talvez você não sente arrepio, mas sente arrependimento. A palavra não é para a gente sentir arrepio, a palavra é para gerar arrependimento, é para a gente mudar de vida. Do que adianta viver uma vida arrepiada e ir para o inferno? Do que adianta viver uma vida arrepiado e perder a eternidade com Jesus? E aquele homem então começa a ouvir. O que é esse barulho da multidão? E alguém diz assim, é porque Jesus está passando. Eita glória, aleluia. Cadê os pentecostais? Aonde estão os pentecostais?
Por que o que está acontecendo aí, gente, que eu não estou vendo? Por que esse movimento? Por que todo esse burburinho? Por que tudo isso aí? Porque Jesus está passando. E quando Jesus passa, meu irmão, nada fica como era antes. Quando Jesus passa, vai ter mudança. E quando ele ouve isso, Jesus está passando, a minha Bíblia diz que o que ele come... Quem acredita que Jesus está aqui na presença do Espírito Santo nessa noite? Aleluia. Ele diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou entre eles. Ele está aqui na presença do Espírito Santo. Aleluia. E aí eles dizem: olha, é Jesus. Aquele homem, a Bíblia diz, começa a clamar, aquele homem começa a gritar. Sabe por quê? Porque não há como se conter quando a gente reconhece a presença que está entre nós. Ele não consegue ficar quieto, ele começa a clamar e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém perto dele, alguém que está adiante. Tem gente que acha que está na frente, né? Quem está na frente, mas não reconhece a presença de Jesus, irmão. Quem está adiante vai dizer assim: fica quieto. Porque sempre tem aqueles que a adoração incomoda. O duro de quem não adora é que se incomoda com a adoração do outro. Mas, irmão, não deixa nada calar a tua adoração. Se é grato por aquilo que Jesus fez na tua vida, se é grato por aquilo que Ele está fazendo, então não se cale, meu irmão, não se cale. Um irmão um dia aqui estava batendo palma e cantando, o irmão olhou para o lado dele e falou: irmão, para de bater palma e cantar, porque você bate, até tua palma é desafinada, até tua voz é desafinada. O irmão falou: irmão, desculpa aí, mas eu não estou cantando para você, eu estou cantando para Jesus. Aleluia, o culto é para Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Fica quieto, não incomoda. Sabe o que aquele homem faz? A minha Bíblia diz que ele começa a gritar ainda mais. Ele começa a clamar ainda mais, ele começa a gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É nesse momento que Jesus para. Irmão, eu não quero só que Jesus passe, eu quero parar Jesus. Jesus passou, não, aonde eu estiver, Jesus vai ter que parar, a gente vai clamar, a gente vai gritar, se preciso for, vamos se jogar aos pés. A mulher está lá perdendo sangue há 12 anos, mas um dia ela vai dizer: eu sei que se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curado. Ela junta um pouquinho, ó a multidão de volta. A gente acha que o que impressiona Jesus é multidão, mas aí quem para Jesus é o cego. Jesus está olhando para onde estão as multidões, né? Mas tem uma multidão, mas quem está clamando de verdade é o cego. A mulher entra por meio da multidão, vai chegar aos pés de Jesus, vai tocar na orla do manto e vai sair de fininho. Porque ela tem fé. Ela diz: se eu tocar, eu vou ser curada. Ela toca, e creio eu que está voltando dizendo: tudo certo, recebi o meu milagre. Quando ela está saindo, Jesus, a Bíblia diz que ele... Quem parou Jesus na beira do caminho? Cego. Quem está parando agora Jesus? A mulher hemorrágica. Ele para. Quando ele para, ele olha para os discípulos, e os discípulos dizem: mestre, o que aconteceu? E ele disse: eu parei porque alguém me tocou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que para adorar Jesus é só estar no meio da multidão. Não, eu estava lá no meio da multidão. Não. Jesus está olhando para a sua adoração individual. Jesus, eu estava lá no meio. Não, ele para. Quando ele para, ele diz: alguém me tocou. Os discípulos dizem: mestre, como assim? Todos aqui te tocam. E ele diz: não, alguém me tocou diferente. Não, deixa eu dizer, alguém veio para cá para tocar Jesus de uma maneira diferente. Alguém veio para esse lugar para dizer: eu quero tocar o mestre de uma maneira diferente. Ele diz: sabe por que me tocou diferente? Porque de mim saiu algo. Me tocou a ponto de arrancar algo de Jesus. Olha só, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Está entendendo? Quem parou Jesus na beira do caminho? O cego. Quem para Jesus no meio da multidão? A mulher hemorrágica. Olha só, e agora a gente começa, então, a gente volta para cá, voltamos para Efésios.
Paulo está dizendo agora, vocês que estavam longe estão próximos, por quê? Por conta do sangue de Jesus. O inferno queria você longe, o diabo queria você fora, mas o céu e Jesus queriam você dentro e perto. Pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Não é o que nós fazemos, mas é o que nós reconhecemos que Ele fez. Eu estava longe, mas por esse sangue derramado eu fui trazido para perto, o acesso foi aberto, e hoje eu tenho acesso a Deus. E qual é a diferença agora? O que é que está mudando nesse agora? Agora é a partir do sacrifício, agora é a partir do sangue derramado, agora é a partir da presença de Cristo. Irmão, porque eu creio que existe sim um ACDC, existe um antes de Cristo, ou pelo menos deveria existir, irmão, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Sabe quando alguém fala: rapaz, eu estava esperando uma reação de você, uma reação que você teve é outra, fiquei espantado. Você vai dizer assim: glória a Deus, porque isso aí é só resultado que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, a vivo no poder do Filho de Deus, que morreu para me resgatar. Não é o que eu faço, é o que Ele fez na minha vida. É o que Ele fez, é o que Ele está fazendo, é a presença dEle em nós. Sabe, será que as pessoas te chamam de crente porque todo domingo elas veem você ir para uma igreja? Porque você carrega uma Bíblia? Ou porque a sua vida aponta para isso? Que Cristo vive em você. Se hoje Cristo fosse olhar para as nossas vidas, será que Ele não diria: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Sabe, Ele está falando acerca da presença de Cristo, do sacrifício, do sangue derramado. E aí no verso 14 Ele traz para uma parte tão poderosa, quando Ele diz: pois Ele é a nossa paz. Olha qual é a base que Paulo está dando aqui para a paz. Ele não está falando que paz é aquilo que Cristo faz. Ele está falando que paz é Cristo, que a paz é quem Cristo é. A gente muitas vezes fica esperando receber algo para viver em paz. A gente acha que quando as coisas acontecerem, a gente vai ficar em paz. Mas Ele está dizendo: pois Ele é a nossa paz. Porque Ele está dizendo: em Cristo existe essa paz. Ele é a nossa paz. O cristianismo não é fundamentado naquilo que Cristo pode fazer. O cristianismo é fundamentado naquilo que Ele é, naquele que Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa paz. É sobre quem Ele é. Lembra quando Jesus vai questionar os discípulos, e Ele vai dizer: gente, quem as pessoas falam por aí que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E Ele vai dizer, eles vão dizer: mestre, as pessoas dizem que você é um profeta, que o Senhor é um profeta, Jeremias, um profeta. Sabe o que eles estão dizendo? O mundo não sabe quem é Jesus. O mundo lá fora não conhece Jesus de verdade. E aí Ele muda. Então vamos trazer para dentro, vamos trazer para o nosso grupinho, vamos trazer aqui para o nosso apostolado, vamos trazer para a nossa... E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: Pedro, olha, você disse bem, mas você só falou isso porque meu Pai te revelou. Isso não vem de carne nem de sangue, mas foi o meu Pai que te revelou. E eu te digo que tu és Pedro, Petrus, fragmento de rocha. Ele, a partir de Pedro declarar quem Cristo é,
Cristo declara quem é Pedro. A gente só consegue entender quem a gente é de fato quando a gente reconhece quem Cristo é. Às vezes nós caminhamos no cristianismo sabendo o que Ele faz, mas nunca tendo entendimento de quem Ele é. A gente sabe que Ele faz, a gente sabe que Ele provê, a gente sabe que Ele cura, a gente sabe que Ele faz milagre, a gente se move pelo que Ele faz, mas nunca compreendeu de fato quem Ele é. Mas quando Pedro diz quem Ele é, ele diz: então agora eu posso dizer quem é você em mim. Olha a cura, olha o processo, que às vezes a gente passa tantos anos sem saber, sem entender. Por quê? Porque nós estamos aqui, culto, a gente vem no culto, eu vim atrás daquilo que Deus pode fazer, eu vim atrás daquilo que Jesus pode dar. Não, eu vim aqui para glorificar ao eterno que eu já compreendi quem é. Eu vim aqui para cultuar aquele que eu já compreendi o que fez por mim. Eu vim aqui para oferecer o meu melhor para o meu Senhor. E você é Petros, fragmento de rocha. Jesus traz para ele e diz: mas sobre essa rocha estabelecerei Cristo, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aonde? Em Cristo. Aonde está a vida abundante? Em Cristo. Aonde está a paz? Em Cristo. Aonde as portas do inferno não prevalecem? Em Cristo. Ele não está dizendo que as portas do inferno não surgem. Ele está dizendo que elas não prevalecem. Eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Onde está tudo isso? Em Cristo. E aqui nesse momento, a gente falando de aliança, onde está a nossa aliança? Em Cristo. Em Cristo está a nossa aliança. Aliança que Ele está, que começou nele, mas que nós temos o nosso posicionamento. Então Ele está dizendo: Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez destruir uma barreira, um muro da inimizade. Nossa vida está fundamentada em quem Cristo é para nós. Ele está dizendo ali dessa barreira de inimizade, do muro, e de uma maneira metafórica ele está falando da inimizade dos judeus e dos gentios. Ele está trazendo naquele momento isso. Olha, essa barreira de inimizade, essa barreira de separação, essa divisão, né? Então o que Cristo vem? Cristo vem quebrar. Cristo vem destruir a barreira da inimizade, vem destruir a barreira da separação, vem destruir a barreira do distanciamento. É isso que ele está dizendo. Na continuação ele vai dizer, verso 15: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. De um lado tem judeus e do outro tem gentios, e a gente pensa assim: então Jesus vem para fazer os gentios um pouco melhor, entra na vida deles para melhorar. Jesus entra na vida do judeu para melhorar. Não, ele não vem para fazer dois povos um pouco melhor, ele vem para fazer dos dois um só povo. Ele vem para unir, ele vem para quebrar as barreiras, quebrar as diferenças, a inimizade. Então, irmão, pensa comigo. Aí você fala: pastor, mas isso era lá. Não, isso é cá, isso é hoje. Quantas famílias que não vivem no mesmo ambiente, que não vivem na mesma casa, mas não vivem no mesmo propósito. Quantos irmãos que não vivem no mesmo prédio, mas não vivem debaixo do mesmo propósito, debaixo da mesma convicção. Frequentamos o mesmo ambiente, mas às vezes parece que cada um está indo para um caminho diferente. Dizemos servir o mesmo Senhor, mas parece que tem horas que cada um quer seguir o seu próprio caminho. Sabe, reconhecer Jesus como Senhor. Ele mesmo disse, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você entendeu? Jesus não é um caminho, Jesus é o único caminho. Mas se Ele é o único, por que parece que às vezes a gente está andando tão longe, dizendo que está andando no mesmo caminho? Por que parece que a gente está indo para lados opostos? Porque sem Jesus não
entenda isso, marido e mulher, marido e esposa, pais e filhos, ovelhas e pastor, porque não é sobre a gente estar dentro de uma igreja, é sobre Cristo habitar dentro de nós, é sobre o Espírito Santo habitar dentro de nós. Não é o quanto eu estou dentro da igreja, não é o quanto eu carrego a palavra, é o quanto a palavra está em mim. O salmista vai dizer: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Jesus vem, e eu creio no nome de Jesus que nessa noite barreiras na tua vida vão ser quebradas, barreira de inimizade, barreira de separação, barreira de incredulidade, barreira de religiosidade, tudo aquilo que te impedia de avançar vai cair hoje no nome de Jesus. Então ele está dizendo, ó, dos dois, de ambos. Ele destruiu a barreira, a inimizade. Verso 15, de dois Jesus faz um só povo. Não é sobre melhorar. Sabe, a gente está falando aqui de marido e mulher, irmão. A gente pensa que ele quer melhorar o marido, ele quer fazer você ter unidade. Ele quer fazer ser um só. Ele mesmo diz: juntará o homem à sua esposa, né? Vai se apartar da parentela e serão uma só carne. Não é sobre melhorar um ou melhorar o outro, é sobre ter uma unidade no Senhor. Estamos debaixo de uma aliança, porque eu sei que você está me olhando e dizendo: pastor, mas tem gente que é difícil ter unidade. Eu não estou falando que você tenha unidade com o que é errado, com o pecado, não é sobre isso. Sabe, mas é viver uma unidade debaixo dessa aliança. Ele está falando ali que Jesus é a paz que nos capacita a viver essa unidade com os homens. Ela começa pela ação de Deus, não é a ação do homem. Começa em Deus, então é perfeitamente possível. É possível. Até porque Deus já fez, em Deus já está pronto. Nós só precisamos viver essa aliança, nós só precisamos tomar parte nessa aliança. Verso 16, então ele diz: e reconciliou com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Talvez a gente está vivendo separação que Cristo já destruiu, inimizade que Cristo já destruiu, divisão que Cristo já destruiu, porque Ele não chamou para andar afastado, para ficar longe, para separar, Ele chamou para andar perto. Por isso que está aqui o tema, ó, bem-vindo à família de Deus. Às vezes você está pensando: não, eu não posso, eu não tenho como. Não, a gente não tem como, mas Ele já abriu o acesso, Ele já preparou o caminho, Ele é o caminho. E quando a gente entra no caminho, a gente conhece a verdade, aleluia. João 8 diz isso, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente entra no caminho, começa a conhecer a verdade e desfruta da vida que Deus tem. É no caminho, é caminhando. Então ele reconciliou com Deus, quebrou a inimizade por meio da cruz. O muro que impedia você de avançar caiu, da inimizade, da separação, da individualidade. Versos 17 e 18. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Olha o que Paulo está dizendo, ele anunciou, esse anúncio de paz chegou até você. Hoje qual é o nosso ministério? Nosso ministério é anunciar reconciliação. Tem um monte de gente aí que não sabe que em Jesus já foram reconciliadas com Deus. Tem um monte, sim ou não? Tem um monte de gente vivendo afastado, vivendo longe, porque ainda não ouviu falar: olha, em Cristo Jesus já existe paz. O castigo que estava sobre nós, Ele tomou, Ele levou. O castigo que estava sobre Ele nos trouxe paz com Deus. Você foi reconciliado. Às vezes a pessoa fala: eu não tenho ministério. Tem sim, ministério de anunciar a reconciliação. Reconciliação, que fomos reconciliados em Cristo. Então ele está dizendo: olha, foram reconciliados, pois por meio dele tanto nós, Paulo está dizendo, tanta gente que está perto, quanto vocês que estão longe, têm o mesmo acesso.
Não, você não entendeu o que eu disse. Sabe o que ele está dizendo? O povo é diferente, o lugar é diferente, a história é diferente, mas o acesso é um só, o acesso é o mesmo. O Paulo está dizendo, o acesso que nós temos, você também tem. O acesso que nos é colocado para nós também está disponível para você. Ele veio e anunciou: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. E aí chegamos no verso 19: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você fica feliz de ouvir isso, irmão? Você não é forasteiro, irmão. Não, você não é forasteiro, não é estrangeiro, não é. Ele está falando aqui que você é concidadão dos santos, que você é família de Deus. Olha como isso é importante a gente entender. Então, se você entende que você não é mais estrangeiro, quando você entende que não é mais forasteiro, quando você entende que você é família de Deus, não faz mais sentido ficar se sentindo como um estranho na casa do Pai. Quando eu entendo, eu não sou mais forasteiro, eu não sou mais estrangeiro, agora em Cristo, a partir do sacrifício, por causa do sangue derramado, por causa da nova aliança no sangue do Cordeiro, agora eu sou família de Deus, agora eu sou filho de Deus, aleluia. Lembra, o diabo queria você fora, mas Jesus queria você dentro. O diabo quer que você ache que é órfão, mas Jesus veio para fazer de você filho, aleluia. Pois todos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, serem feitos filhos de Deus. E aí você entende? Então, se você entende, não tem como estar na igreja e se sentir estranho. Não, eu não sou estranho, é a casa do meu Pai, é a minha família. Somos um prédio espiritual, pedras vivas. Não é um prédio físico, é um prédio espiritual, é a habitação do Espírito Santo. Olha que coisa linda, um corpo, uma família e um prédio, um corpo para Cristo, Ele é o cabeça, um prédio espiritual para o Espírito Santo habitar, aleluia, e uma família de Deus. Então não tem mais como a gente se sentir estranho, se sentir um peixe fora d'água. O problema é que muitas vezes a gente não entendeu a diferença de ser igreja e frequentar igreja. Às vezes a pessoa pode passar muitos anos da vida só frequentando e nunca ser, porque a igreja não é um lugar para a gente frequentar, gente. Com muito amor e carinho eu falo, e que você coloque mais amor ainda no que eu falo. Igreja não é lugar para se frequentar. Sabe, nesse tempo aqui, quando chamava alguém para a igreja, eles não diziam assim: vamos para a igreja com a gente, vamos frequentar a igreja com a gente. Eles diziam assim: vamos ser igreja com a gente. Não é sobre frequentar, é sobre ser. Muitas vezes a gente traz para esse contexto, o contexto lá de fora, porque no mundo existem lugares para a gente frequentar. A gente frequenta shopping, a gente frequenta parque, a gente frequenta restaurante, a gente frequenta supermercado, não é assim? No mercado que você frequenta, você quer pagar o preço mais baixo. No mercado que você frequenta, você só entra nas seções que te interessam. Você só entra nos corredores que te oferecem aquilo que você procura. Você vai no restaurante, você só come o que você gosta. Se desse para a gente chegar na igreja e pedir o cardápio. Hoje eu não quero ouvir sobre pecado, não quero ouvir sobre inferno, não quero. Já pensou? Por isso a gente vem muitas vezes para a igreja. Eu falei isso aqui de manhã, os irmãos estavam aqui ouvindo. Meu celular começou a receber mensagem. Gente dizendo assim: pastor, eu vou comprar não sei o que para o banheiro para arrumar. O outro dizendo: pastor, eu vou arrumar não sei o que. Eu falei: amém, glória a Deus. Você entendeu que você não veio para frequentar a igreja, que você veio para pertencer. Porque quando a gente frequenta, a gente vem e fala: nossa, tem um rachado na parede.
Mas quando a gente pertence, a gente fala assim: pastorzão, quando que eu posso vir passar uma massa ali? Quando a gente frequenta, a gente fala: não gostei desse louvor hoje. Meu filho Mateus que sempre diz assim, né? Se Deus te mostrou a lâmpada queimada, é para você trocar. Deus nunca te mostra nada para você julgar, Ele te mostra para você operar. Não é para você sair botando crítica na caixinha. Porque no restaurante, no shopping, no mercado, quando a gente não gosta, a gente vai lá pôr, não gostou, irmão, vai para casa, dobra o joelho e fala com o dono de todas as coisas. Gostei da cor da parede, se dispõe a vir pintar, irmão. Achei tão lindo, ontem nós tivemos o nosso Hero lá, irmão. Tinha gente ajudando que nem o Start ainda fez. Que lindo, cara. Gente que, as mulheres estavam fazendo chá, a pastora precisou vir limpar a igreja depois do chá. Teve gente que veio limpar a igreja e nem o Start ainda fez. Sabe o que a pessoa falou aqui para ela? Eu não sei frequentar a igreja, eu quero pertencer à igreja. Esse é o problema, a gente frequenta. E aí o problema é que a gente frequenta, hoje aqui a gente não gosta de falar, agora eu vou frequentar lá. Aí não gosto de ir lá, agora eu vou frequentar lá. Agora, E aí a gente fala assim: eu não sei porque não dou fruto, porque nada sem raiz frutifica. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não segue o caminho do pecador, não assenta a roda do escarnecedor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E eu vou compará-lo a uma árvore. Como é lindo uma árvore plantada à beira de ribeiro. A árvore plantada à beira de ribeiro tem vida. A árvore plantada à beira de ribeiro tem seiva. A árvore plantada à beira de ribeiro tem fruto. E ele diz: como uma árvore plantada à beira de ribeiro, o qual as suas folhas não murcham, não secam, não cai, e tudo quanto faz prospera. O que frequenta, não, porque está plantada à beira de ribeiros. Eu não estou falando para você estar plantado em qualquer lugar, mas eu também não estou falando para você viver mudando de lugar em lugar. Quando a gente tem mente de consumidor, a gente está sempre buscando o que nos agrada. Alguém já disse, né? O que eu vou falar não é novo. Não é sobre frequentar uma igreja perto de casa, é frequentar uma igreja perto da Bíblia. Uma igreja mais perto da Bíblia. Uma igreja mais próxima da Bíblia, da verdade, da palavra, da vida do Senhor. Vamos para o final para nós orarmos. Está tudo bem aí, gente? Tudo certo? Vamos dar mais um glória a Deus, só para eu ficar tranquilo. Glorifica o Senhor, exalta, engrandece a Ele. Ele é digno do louvor, Ele é digno da nossa adoração. Aleluia. Você não é mais forasteiro. E vamos para o final. Eu disse que a aliança fala de reconciliação. A aliança resolve o passado, foi isso que eu disse. Por quê? Porque reconcilia. Éramos inimigos de Deus, mas agora em Cristo somos filhos. Então na aliança nós somos reconciliados. E não é só aqui não, irmão. Quando nós nos reconciliamos de fato com Deus aqui, você já deve ter vivido isso. Quem não lembra dos primeiros dias de conversão? Você saía pedindo perdão até para poste. Esse é o nosso problema, a gente perde aquela essência, né? Tinha que ser o único amor, não o primeiro. Tinha que ser um amor eterno, que a gente não tinha dificuldade de perdoar, de pedir perdão, de glorificar, de agradecer. Porque quando a gente é reconciliado aqui, a gente entende o que é graça. Ele tinha tudo para nos condenar, mas Ele escolheu nos perdoar. A gente tinha uma dívida impagável, mas Ele pagou por nós. E agora você fica cobrando centavos dos outros. Recebeu um grande perdão, porque quando a gente é reconciliado aqui, a gente sai reconciliando aqui, ó. Lembra que você me devia? Não me deve mais nada, está perdoado, vai em paz.
Mas o que aconteceu? Eu conheci alguém que mudou a minha vida, alguém que mudou a base dos meus valores, alguém que me fez entender o que verdadeiramente importa. O que mais importa para mim não é o que você tem, é quem você é. Não é o que você pode fazer, mas é quem você é. Então a reconciliação, mas também tem a ver com o presente. Como com o presente? Porque no presente ele nos dá identidade. Somos filhos. Irmão, quem aqui tem família perfeita? Opa, quem tem família aí que não tem BO? Quem tem família que não sai faísca? Oh, glória a Deus, então está tudo certo. Mas quem aqui quer trocar de família? A gente tem aquele irmão lá que a gente se pega com ele, que chegou perto sai faísca, mas chega alguém falar do seu irmão para você. Epa, não fala do meu irmão não é assim? Você e ele fecha o tempo, Irã e Iraque, mas vem alguém falar dele. Nós somos ou não somos irmãos? Hoje estamos vivendo o tempo onde cristãos apontam outros cristãos, julgam, condenam sem verdade, pensa. Família tem BO, família tem defeito, mas família corrige. Muitas vezes um irmão chega no outro irmãozão, chega aí, ó, você está caminhando para o abismo, isso aí que você está fazendo vai te levar para a morte. Não deu ouvido? Chama outro irmão, vem cá, ó, estou conversando com esse irmão porque ele é precioso, e a gente não quer que ele se perca. Então não é sobre concordar com o que é errado, mas entender que ninguém é perfeito, inclusive você, inclusive nós. Então a cada dia vai sendo formada a identidade, mas também no futuro, porque está acontecendo, porque agora, reconciliado com identidade de filho, então nós estamos participando da formação da igreja, porque a igreja não é um prédio, está entendendo? Lá no terreno lá, ainda não tem um prédio, mas já existe uma igreja. A igreja está aqui, estava aqui de manhã, está aqui hoje, vai sair pela cidade. A igreja já existe, porque a igreja não é um prédio, a igreja são as pessoas que vêm para um prédio glorificar a Deus. Então, reconciliados, debaixo de identidade, agora eu faço parte da formação da igreja. Por isso é impossível formar igreja, ser igreja, sem antes provar da reconciliação. Aqui, não estou dando a bênção não, tá, irmão? É a reconciliação aqui e entre os homens. De nova identidade, eu sou filho. Irmão, eu não quero ficar vivendo 20 anos na casa do pai como aquele filho mais velho que é servo, que tudo que faz só faz pensando em recompensa, faz só pensando no que pode ganhar, faz pensando só no que o pai pode dar. Não é sobre isso, não, ele é meu pai e eu estou aqui. Nós temos que falar como Jesus. Ô Jesus, o que você estava fazendo? Eu estava envolvido com as coisas de meu pai. Vocês deveriam saber que eu não caminhei no passo de vocês, José e Maria, hein? Que eu não fui junto com vocês, não andei no mesmo passo. Por quê? Porque eu ando no passo do meu pai. Eu estava envolvido com as coisas do meu pai. E para irmos para o final e orarmos, aonde estamos edificados? Ele diz no verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Estamos edificados em Cristo, e o fundamento dessa edificação é para que nós cresçamos nele, cresçamos por ele, para ele, sejamos edificados. Quando nós nos unimos em oração, irmão, a temperatura sobe. Nós estávamos lá orando, não tinha prédio, não tinha som, não tinha cadeira, irmão, tinha mosquito picando e formiga no pé, não tinha, mas eu nunca vi um povo tão avivado. Eu acho que tem que fazer mais disso, né? Mosquito e formiga, aleluia. Não, o povo estava lá, por quê? Porque quando a gente se une num propósito, quando a gente se une em oração, a temperatura sobe, o mover, a glória desce, a unção de Deus é derramada.
derramada. Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. É como óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que vai escorrer pelas suas barbas, vai escorrer pela sua gola, pelas suas vestes. É derramado no cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos membros desse corpo, do corpo de Cristo, a igreja de Cristo na face da terra. Aleluia. E a unção está sendo derramada, o óleo está sendo derramado sobre esse corpo. Aleluia. Eu creio. O Espírito Santo flui e nós nos tornamos lugar de habitação. Nós somos chamados para viver vida de corpo. E aí, nós vamos orar, irmão. Mas eu te pergunto: um só membro é corpo? Eu posso chamar de corpo um membro? Não. Um corpo é formado por vários membros. Se o Gabriel tivesse aqui, ele já ia me dizer quantos. Somos chamados de edifício espiritual. A minha pergunta é: um tijolo só é um edifício? Somos chamados de família. Uma só pessoa forma uma família? É necessário pelo menos 2 para começar uma família. Está entendendo? Jesus está nos chamando para a unidade. Jesus está nos chamando para a aliança. Você estava dizendo: não, eu estou longe. Não importa quão longe você estava. O que nós ouvimos hoje é que pelo favor, pelo sacrifício, pela graça nós fomos alcançados. Ele está dizendo: olha, o que está acontecendo não é só para nós que estamos perto, é para vocês que estavam longe também. 2 povos, 2 culturas, 2 estilos de vida, mas uma só porta, um só caminho, um só acesso, e nós temos acesso.